Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Paulo, sou psicólogo clínico e organizacional. E hoje, mais uma vez, a gente está aqui para conversar sobre um tema importante, sobre tabagismo, né? E por que isso é importante? Dentro da nossa proposta, que é exatamente melhorar a qualidade de vida no trabalho, todo e qualquer vício, né, toda e qualquer dependência, principalmente uma dependência química, ela traz uma série de reflexos e efeitos sobre a qualidade de vida em geral e, por consequentemente, na qualidade de vida do trabalho, né? Então, por isso que a Signa, juntamente com o Banco City, traz esse tema para que a gente possa trabalhar em cima disso. Lembrando que em alguns momentos da nossa palestra, a gente vai estar dando oportunidade aí para vocês manifestarem, né, interagirem, até para a gente saber como é que está a percepção de vocês em relação a tudo isso, tá? Tudo que a gente estiver colocando. E quais são os nossos objetivos, né? Hoje. Lembrando que também que essa palestra, esse tema, aliás, sobre o tabagismo, ele vai ser particionado. Hoje a gente vai falar sobre alguns itens e na próxima semana a gente vai retomar o assunto, vai deixar uma proposta aqui para vocês essa semana e na próxima semana a gente vai retomar o assunto, verificando quais foram os resultados, quais foram as impressões que vocês tiveram acerca do que nós vamos falar hoje aqui. Então, hoje, o objetivo principal é ajudar a compreender por que a pessoa fuma e como que o fumo afeta a você e as pessoas ao seu redor, né? Nós vamos falar sobre alguns fatos sobre o fumo, sobre o vício da nicotina, sobre uma capacidade importante, que é a decisão de parar de fumar, e a preparação para o dia de parar de fumar. Ok? E aí, nas nossas apresentações iniciais, nós vamos ver quais são os benefícios que você espera conseguir ao parar de fumar, saber quais são os acionadores ou os gatilhos, né, que lhe fazem parar de fumar, e o que motivou você a vir até aqui hoje, né? A gente vê aí, não sei mais ou menos quantas pessoas tem, mas parece umas 30 ou 40 pessoas conectadas. E aí a gente vai refletir sobre tudo isso. Antes que eu continue, o pessoal do banco está me avisando aqui que, como nós não estamos conseguindo bloquear o áudio, o retorno do áudio de quem está participando, isso pode causar alguma interferência no momento que a gente está falando. Então, eu vou pedir encarecidamente que ou vocês coloquem no mute o telefone de vocês, ou então evitem falar no momento que a gente estiver falando, para que não haja um ruído, não haja uma sobreposição de vozes aqui, o que deixa a coisa meio complicada, tá? Obrigado. Bom, fatos sobre o fumo, a verdade suja. O que a gente precisa realmente saber sobre essa questão do cigarro, né? Do ato de fumar, do tabagismo. Aqui tem alguns dados, todo mundo fala, né, que o cigarro é prejudicial, que o cigarro mata, que o cigarro traz uma série de malefícios. Mas é importante que a gente tenha essa informação de maneira técnica e correta, né? Então, por exemplo, o que tem dentro de um cigarro? O que a gente fuma? O que quem fuma coloca para dentro do seu organismo? E a gente trouxe alguns dados aqui interessantes. Primeiro deles é a fumaça do cigarro contém mais de 4.000 substâncias químicas, né? Então, você está tomando aí um coquetel, você está colocando para dentro do seu organismo um coquetel de aproximadamente 4.000 substâncias químicas, onde 63 dessas substâncias comprovadamente causam câncer. E é bom a gente lembrar aqui como é que é esse processo comprovado, né? Por muitos anos, os médicos e os cientistas fizeram as chamadas pesquisas longitudinais, ou seja, pesquisas de médio e longo prazo, observando sistematicamente
e coletando os exames, o decorrer da vida de milhares e milhares de pessoas que fumam. E eles conseguiram fazer uma ligação direta, né, proporcionalmente direta, com 63 substâncias que existem dentro do cigarro e que geram células cancerígenas, né, e que promovem o câncer. Então, de cara, quando você começa a desenvolver o vício pela nicotina, né, o vício pelo cigarro, você começa a desenvolver vários tipos de células cancerígenas dentro de você, né? A nicotina é usada, por exemplo, em produtos de inseticida para matar barata, ratos, pragas, né? Ou seja, um veneno. Há também dentro do cigarro o monóxido de carbono, o mesmo gás que sai do escapamento do seu carro. Então, se a gente for fazer uma comparação grosseira, é como se você, quando você fuma, é como se você fosse lá para trás do seu carro e ficasse na saída do escapamento, da descarga do carro, né, onde sai aquele vapor, aquela fumaça, e ficasse ali abrindo sua boca e colocando aquela fumaça do carro para dentro de você. É exatamente o que você faz quando você fuma um cigarro, um ou vários cigarros, né? O alcatrão, que é similar em cor e consistência com aquele material utilizado para pavimentar pistas, né? Ou seja, aquele material lá para o asfalto, para o piche, né? Que dá aquela consistência nas vias. Tá? O cianeto de hidrogênio, também conhecido como gás venenoso. O arsênico, que é um veneno, né? E o metano. Então aqui, na verdade, são algumas delas, né? A gente poderia passar esse webinar todo falando só das substâncias nocivas que podem causar quando você decide fumar um cigarro. E é interessante porque tudo isso você está guardando, você está armazenando dentro do seu corpo. Né? O fato de você inspirar, né? Puxar o cigarro, dar uma tragada e depois jogar a fumaça, mas passa por dentro do teu organismo e automaticamente muitas dessas substâncias, né, grande parte dessas substâncias, ficam armazenadas no seu corpo. Se a gente for usar um termo aqui mais, vamos dizer assim, mais pesado, mas que não deixa de ser verdade, né? É como se a gente estivesse cometendo um suicídio indireto, né? Como aos poucos eu fosse me matando. Nós vamos ver daqui a pouco outros reflexos disso. Então, os efeitos na saúde. Causa câncer de pulmão, né? E o pulmão é o primeiro a ser afetado, porque toda fumaça, ela primeiro vem para a área do pulmão. Câncer de língua, câncer de esôfago, câncer de bexiga, câncer de colo de útero, dos rins. Aumenta o risco de incontinência urinária, aparecimento de catarata. Os teus ossos vão começando a ficar deteriorados, causando osteoporose, né? Há uma diminuição da virilidade, da potência sexual, você começa a não conseguir mais desenvolver de uma maneira natural e normal. E, por consequente, a infertilidade. Você pode chegar a ficar estéril, né? Pode não conseguir mais ter filhos. Há um envelhecimento precoce, por quê? O nosso corpo ele é programado, as nossas células são programadas por um tempo de vida útil, né? Algumas células do nosso corpo vão envelhecendo, mas ainda duram 50, 60, 70 anos. A partir do momento que eu começo a ingerir todas aquelas substâncias químicas, né, nocivas, destrutivas para o meu corpo, as minhas células vão começando a diminuir o tempo de vida útil. Então, uma célula que era para durar aí, um sistema que era para durar 50, 60, 70 anos, ele começa a perder esse efeito. Porque ele vai sendo aniquilado, ele vai sendo destruído, né? E com isso, eu vou começando a envelhecer antes do tempo. Que era para naturalmente ocorrer com 70, com 80 anos, com 50 anos, com 40 anos, eu começo a ter um aspecto como se eu tivesse mais idade. É porque, na verdade, eu estou acelerando o processo da destruição das minhas células. Ao invés de eu mantê-las, ao invés de eu promover a saúde das minhas células, eu vou começar a fazer o contrário. E aí, automaticamente, o meu corpo vai parecer como se eu tivesse mais idade, né?
Os dentes ficam amarelados, o que dá uma questão estética muito ruim, né? O mau hálito crônico, ou seja, a pessoa que fuma fica com aquele cheiro, né? Com aquele odor constantemente. E isso é perceptível pelos que não fumam, né? Porque a gente sente. Talvez a pessoa que já está acostumada, quem fuma, não sente tanto isso, mas quem não está acostumado com isso percebe claramente. Os fumantes perdem, em média, mais de 2 décadas em experiência de vida, né, se comparado aos não fumantes. Então, aquilo que eu falei, a pessoa era para viver 70, ela vai viver 50. Né? E isso é muito ruim. E ainda tem mais um detalhe, você vive 50 com uma qualidade de vida muito restritiva, muito ruim. Porque você pode viver até 70, 80 anos mantendo uma saúde, mantendo um bem-estar, né, não tendo doenças, tendo uma qualidade de vida satisfatória. No caso dos fumantes, não. Além deles reduzirem o tempo de vida, o tempo que eles vivem é comprometido. É comprometido porque as pessoas não querem ficar muito próximas, socialmente há um problema. Existe a questão do fumante passivo, que a gente vai falar daqui a pouco. As doenças que só eram para aparecer mais lá na frente, em função de todas essas substâncias químicas que são colocadas para dentro do corpo, elas começam a aparecer mais cedo, né? Então você realmente começa a ter uma expectativa de vida menor e uma qualidade de vida pior, né? Ou seja, é extremamente negativo. Tá? Aí nós temos aqui o problema do fumante passivo, né? E é um problema muito sério, porque você pode até controlar o local onde você fuma. Você pode até se afastar, mas a fumaça você não controla. E as pessoas que andam também você não controla. Então, você pode fumar num determinado ponto, local, mas a fumaça pode ir exatamente para onde as pessoas que não fumam estão. E aí aquelas pessoas passam a ser fumantes passivos. E aí o que ocorre? O fumante passivo pode ter, né, câncer de pulmão, doenças cardíacas e pessoas que nunca fumaram. Estima-se que a exposição doméstica ao fumo passivo na Inglaterra, no Reino Unido, causa cerca de 2.700 mortes em pessoas com idade de 20 e 63 anos, E mais de 8.000 mortes em pessoas acima de 65 anos de idade. Ou seja, você não prejudica só você prejudica também a uma série de pessoas que inevitavelmente, involuntariamente, precisam estar próximo de você. Gestantes que fumam colocam em grande risco a vida e a saúde do feto em desenvolvimento. O fumo passivo causa problemas em crianças pequenas, como problema nos ouvidos, asma, bronquite e outras doenças. As crianças cujos pais fumam têm maior probabilidade de se tornarem fumantes. Primeiro porque já vão se habituando com a questão da fumaça, elas já começam a ter uma experiência sensorial e corporal, orgânica, com o fumo. Então, mesmo sem perceber, elas podem começar a gerar uma dependência desse processo. E aí, daí para começar a fumar e se tornar fumante, é um passo muito próximo. E aí, é importante você perceber, nós vamos falar daqui a pouco sobre as motivações para você fumar. A gente está dando aqui uma série um panorama, uma série de informações que está relacionado diretamente com você que fuma, mas também com as pessoas que estão à sua volta, principalmente a sua família, que são as pessoas mais caras que você tem. Né? Muitas vezes você pode dizer, não, mas eu fumo, o problema é meu, eu que resolvo isso. E às vezes não é bem assim. A gente está também colaborando para um efeito colateral nocivo. Há pessoas que nós realmente queremos muito bem. Tá? Aqui também é interessante a gente refletir um pouco sobre os cigarros eletrônicos, né, que hoje são muito utilizados como uma tentativa, uma maneira de diminuir o consumo do fumo. E aí olha o que eles trazem aqui. O cigarro eletrônico contém nicotina, ou seja, você ainda continua ficando dependente da droga, né? A nicotina é transformada em vapor no cigarro eletrônico e então é inalada.
O vapor tem aparência semelhante à fumaça, o que dá a sensação também de bem-estar para quem fuma, né? Porém contém a nicotina. Não existe regulamentação sobre cigarros eletrônicos. Sabe-se que eles podem conter outras substâncias químicas, mas visto que não são regulamentados, a segurança dos mesmos é muito incerta. Não há evidência que se tenha eficácia, ou seja, não há estudo sobre isso. Atualmente não há prova de que realmente esses cigarros ajudem as pessoas a parar de fumar. Então, se você está se utilizando, pensa se utilizar dessa alternativa para parar de fumar, pesquise melhor, né? Busque mais informações para verificar se realmente você está tendo uma eficiência ou alguém está lhe enganando, né? Porque as pessoas vendem esse cigarro como uma alternativa e de repente pode não ser, né? Pode ser somente uma questão comercial, ok? Qual é a boa notícia, né? Até agora a gente só falou de coisas ruins, de efeitos colaterais ruins. A boa notícia é que se você parar de fumar agora, né, nesse momento, se você tomar essa decisão hoje, a sua saúde e a sua vida terão grande melhoria, não importa o tempo que você ficou fumando. Nós vamos ver daqui a pouco as ações colaterais positivas quando você para de fumar, né? E ela começa quase que instantaneamente. 20 minutos depois, o seu corpo já começa a reagir positivamente em relação a tudo isso. Tá? E aqui, ó, a gente tem um quadro que é bem interessante para você perceber como você tem um efeito de curto, médio e longo prazo, né? O fato de você deixar de fumar um cigarro automaticamente já te traz benefício. 20 minutos depois que você para de fumar o último cigarro, a tua pressão arterial e a frequência cardíaca cai para níveis normais, né? Então, se você estava hipertenso, se você estava tendo algum problema arterial, isso já diminui. 8 horas depois do último cigarro, os níveis de monóxido de carbono no sangue caem e os níveis de oxigênio aumentam, né? É como se você desse você dá ao seu sangue vida nova, uma condição nova. É como se eles estivessem afogados e você levanta, né, todos os glóbulos vermelhos e brancos para uma situação de ar puro. 24 horas depois, a chance de um ataque cardíaco que você tinha, que era muito alta, ela diminui consideravelmente. 48 horas depois, ou seja, 2 dias depois que você para de fumar, o teu tato, aliás, o teu paladar e o teu olfato já melhoram sensivelmente. Você começa a sentir, né, os aromas de forma verdadeira, você começa a sentir o gosto das comidas, dos temperos, né, dos alimentos, de uma maneira real, coisa que antes não se tinha em função das substâncias químicas que você lançava em todo o seu sistema olfativo ou degustativo. 3 dias depois, ou seja, 72 horas depois do último cigarro, as vias respiratórias, elas se relaxam e a respiração se torna mais fácil, ou seja, você deixa de ficar com uma respiração tão ofegante, né? Você começa a sentir com mais capacidade respiratória de oxigênio, de oxigenação. 2 semanas até 3 meses depois, a tosse, a congestão, o cansaço, a falta de ar, todos são reduzidos. A energia, a disposição geral aumenta. A capacidade motora, né, de você se locomover, de você andar, fica muito mais completa, né, mais dinâmica. De 1 a 9 meses, os cílios pulmonares voltam a crescer, diminui bastante a falta de ar. 1 ano depois do último cigarro, o risco de doença cardíaca que você tinha cai pela metade, se comparado ao risco de um fumante. Oi, acho que está tendo alguma interferência. Oi, acho que agora melhorou. Não, voltou? Vamos lá.
Acho que tem alguém que deixou seu áudio ligado e está tendo uma interferência. Olá. Vamos lá. 5 anos depois do último cigarro, a chance de câncer de pulmão cai quase pela metade, né? Presentation mode is now enabled. Alô? Alô? Oi? Por favor, quem estiver me escutando, dá um ok aqui na tela, digite ok, por favor, só para ver se todos estão me escutando, porque caíram alguns usuários. Ok, legal. Mais alguém? Quem estiver me escutando, por favor, digite ok. Ok, ok. Tá. O sistema fez com que caíssem alguns usuários, mas vamos continuar. Vamos ver o que a gente pode continuar fazendo. Ok, obrigado pela sinalização aí de todos. Então, continuando. 5 anos, a chance de câncer de pulmão cai quase pela metade. E aquelas células pré-cancerosas que você desenvolve, né, com o fumo, elas também começam a ser substituídas por células saudáveis, por células sadias, né? Então, você faz um tratamento, né, contra o câncer só pelo fato de você parar de fumar. E 10 a 15 anos depois, o risco de morte, ou seja, aquela diminuição da expectativa de vida que você tinha anteriormente, quando você estava fumando, ele diminui consideravelmente, ele volta aos níveis de uma pessoa que nunca fumou, né? Então, aqui, a gente começa a perceber que, imediatamente, com a decisão de parar de fumar, eu já tenho uma série de benefícios. Por que isso é importante para a gente avaliar? Porque, às vezes, com a decisão de parar de fumar, a gente começa a ter medo de alguns supostos benefícios, que nós vamos já falar daqui a pouco, que o ato de fumar traz, né? Mas os benefícios que você tem em contrapartida disso são muito maiores. E aqui a gente está demonstrando para que você tenha mais consciência e consiga reunir a capacidade de parar. Quais são os benefícios que você espera, né, ao parar de fumar? Primeiro, a gente tem que compreender que, como eu falei lá na frente, o processo do tabagismo, ele é uma dependência química. E qual é a dependência que eu tenho aqui? Qual é a substância principal? É a nicotina. Tá? A nicotina é uma das drogas mais viciantes do planeta. Ela chega no seu cérebro em 7 segundos, ela tem um poder de reação, de penetração muito grande. Ela engana o cérebro, dando uma sensação de se sentir bem, né? Ela traz primeiro um prazer imediato, assim como a maioria das drogas. Ela entra no sistema nervoso central e altera a química do sistema nervoso central, né? Porém, ela aumenta o batimento cardíaco bastante, aumenta a pressão arterial e causa respiração ofegante. Então, assim, chegar para alguém e dizer assim, ó, você tem que parar de fumar, a pessoa vai dizer, mas é bom, né? Fumar para mim é bom. É bom, você sente um prazer imediato. Porém, para que você tenha esse ganho, você tem um custo muito alto. Então, a relação custo-benefício é desigual. Você tem um custo altíssimo, como a gente já falou anteriormente, né, para você e para as pessoas que estão à sua volta, para ter um benefício muito pequeno e muito rápido. Porque você fuma um cigarro, daqui a pouco já passou essa sensação. E aí você tem que fumar outro, você tem que fumar outro. E aí você começa a entrar num círculo vicioso, que é o que gera a dependência, que é o que gera o vício, né? Você começa a achar que aquela substância, que o ato de você colocar aquela substância para dentro do teu organismo, neuropsíquico, vai sempre te trazer algo positivo, mas não traz. É como se fosse um saco sem fundo, né? Você nunca chega no final, você nunca consegue se contentar. Pelo contrário, você quer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, né? Nós não falamos aqui também dos prejuízos financeiros, porque você compromete parte da tua renda nesse processo. Tá? E aí é importante porque todo vício, a gente que trabalha o tempo todo com essa questão da dependência química, um dos grandes obstáculos para o tratamento do vício
seja de cigarro, de álcool ou de outras drogas, é porque o viciado ou dependente, ele nega que ele é dependente, né? As pessoas falam e tudo mais, não, eu paro quando eu quiser, eu tenho controle sobre a situação, né? Isso aqui eu faço, mas se eu quiser parar agora, eu paro e nunca para. Quando para, sofre uma série de efeitos da abstinência e daqui a pouco volta. Então, a maioria dos fumantes possui um vício de nicotina e precisa para se libertar disso, é preciso admitir que está viciado em nicotina. O primeiro passo é eu admitir que eu sou impotente perante aquilo, ou seja, que eu sou impotente perante o uso do cigarro. Se eu não faço essa admissão, eu não consigo sair do lugar, porque eu vou só ficar me auto-enganando, eu vou ficar achando que eu tenho uma situação sob controle, o que não é verdade, né? E aí, a gente trouxe aqui algumas reflexões para vocês, né? A primeira delas é a seguinte: a partir do momento que você acorda, você consegue passar os 15 minutos depois que você acorda, né? Vamos até aumentar aqui, porque às vezes você acorda, vai no banheiro, toma banho e tal, mas você consegue passar de 15 a 30 minutos sem fumar? Você consegue se manter sem fumar? Né? E aí, de repente, eu queria que vocês me dessem aqui, vamos fazer uma enquete. Quem consegue fumar depois de 30 minutos, né? Vamos responder dentro do que ele está perguntando. Você fuma dentro dos 15 minutos após acordar? Se você fuma dentro dos 15 minutos, me responda sim. Apenas sim. Ou um S. Quem não, coloca um N de não. Queria que vocês se manifestassem, por favor. Sim, ok. Lembrando que não aparece o nome de vocês aqui, tá, gente? Eu só vejo a resposta. Só se você definir aí o nome. Sim, não, sim, ok, sim. Tem bastante gente que já acorda nos primeiros 15 minutos já fuma, né? Mais alguém quer se manifestar aí? Estou vendo que tem mais gente aí. Ok. Vamos ver então. Ok, mais um, né? Dizendo sim. Eu vou fazer uma pergunta que não está aqui no slide. Para essas pessoas que responderam sim, por que você acha que você tem que imediatamente pegar um cigarro logo depois que você acorda? Porque, teoricamente, quando a gente acorda, a gente ainda está num estado, né, meio que normal, equilibrado, nós ainda não estamos vivendo as tensões do dia, então não tem assim, uma ansiedade nem nada. Por que vocês acham, né? Vocês podem colocar só com uma palavra aí, e logo depois que acorda já tem a necessidade de fumar. Por quê? Hábito, rotina. Uhum. Hábito. Ok. E vocês acham se é um procedimento, vamos dizer assim, saudável, normal, né? Você logo quando acorda, você já tem a necessidade de pegar um cigarro? Vocês acham que isso é positivo ou não? O que vocês acham? Podem se manifestar aí. Extremamente negativo, né? É estranho, porque normalmente de manhã cedo a gente ainda está, né, levantando, o corpo ainda está se despertando, né? E assim, não justifica, porque normalmente a pessoa que vai fumar, ela vai fumar porque está tensa, porque para relaxar, mas você acabou de acordar, né? Você está extremamente relaxado, pelo menos teoricamente, seu corpo está se despertando naquele momento. Então, é importante a gente fazer essa reflexão para ver as inconsistências entre o objetivo que eu vou buscar o cigarro com o que realmente acontece. As necessidades naturais que o meu corpo precisa com o que eu realmente coloco, com o que eu realmente faço no meu dia a dia, né?
Então, assim, é interessante que a gente comece a se questionar em relação a isso. Será realmente que eu preciso desse procedimento, mesmo que seja um hábito, mesmo que seja uma rotina, né? Será que eu não posso, de repente, acordar e naturalmente iniciar meu dia sem a necessidade dessa atividade, né? Desse procedimento? Mas vamos lá. Outra pergunta para vocês. Você ainda fumaria se estivesse doente de cama? Vamos imaginar que hoje vocês estão com um problema aí que ocorreu, né? De doença e você está de cama. Mesmo assim, vocês fumam? Sim ou não? Podem responder. Ok. Então, algumas pessoas sim, né? O que também é uma inconsistência, né? Porque você está doente, então, naquele momento, o teu corpo precisa, de forma urgente, se regenerar, né? Combater a doença. E aí, se você coloca mais substância química para dentro do seu corpo, você vai contra qualquer tipo de tratamento, né? Legal. Vamos adiante. Se você já parou ou tentou parar anteriormente, teve sintomas de abstinência e desejos, né? Sintomas de abstinência, tremores, suor frio, ansiedade, angústia, irritabilidade, né? Tontura. Então, assim, quais foram os efeitos que vocês tiveram quando vocês tentaram parar? Coloca aí para mim, para a gente compartilhar, por favor. Sono, muito sono, né? Nervosismo, sim, sim. Irritabilidade, tudo, né? Pois é. Quando a gente começa a ter todos esses efeitos colaterais, a partir do momento que a gente para, isso significa a famosa síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência é um sinal claro, claro e direto de que você desenvolveu um vício, de que você desenvolveu uma dependência, tá? Por quê? Vamos lá, vamos tentar ser mais didático nesse processo. O que é uma dependência? Quando eu me torno dependente de alguma coisa, significa que eu não consigo viver sem aquela coisa, né? Vamos ver algumas dependências positivas. Água. Todo mundo é dependente de água. Se a gente não beber água, a gente vai sofrer, né, uma abstinência, um efeito colateral negativo. Comida. Todo mundo precisa de comida, de alimento, né? Então, quando eu não consigo mais viver sem aquilo, quando eu não consigo viver de maneira equilibrada sem aquele objeto, aquela situação, eu me torno dependente. E aí, quando eu quero abrir mão desse processo, eu vou começar a sofrer. Eu vou começar a ter sintomas de abstinência, ou síndrome de abstinência, né? Então, por aí, já dá para vocês identificarem, sem nenhum tipo de teste, que vocês já têm um nível de dependência, um nível de vício muito grande. Tá? Porque se não fosse, se você realmente pudesse parar quando você quisesse, se você tivesse o controle sobre a situação, você não sentiria os efeitos colaterais quando você parasse de fumar. Tá? Então, isso aí é um dado importante para vocês se autoanalisarem. Como eu falei anteriormente, a nicotina ela gera um vício, ela gera uma dependência. Só que ela é uma dependência em várias esferas. Ela é uma dependência física, mas ela é uma dependência também psicológica, emocional, né? Se a necessidade da nicotina fosse apenas física, seria fácil parar e continuar sem fumar. Os fumantes procuram cigarro por uma série de motivos. Para ajustar seu humor, para lidar com sentimentos ou simplesmente por hábito. Vamos ver o que acontece aqui dentro do processo. Na questão do hábito, né? Acender o cigarro inconscientemente, dirigindo um carro, falando ao telefone, tomando uma xícara de café.
Esse faz parte do processo habitual de fumar. Porém, existem alguns acionadores ou gatilhos mentais e emocionais que disparam a compulsão por fumar, que disparam o desejo por fumar, né? Por isso que o tratamento para o tabagismo ele pode ser um tratamento psicofármaco, ou seja, através de medicamentos, mas ele precisa ser um tratamento a nível psicoterapêutico, ou seja, através de terapia. Ele precisa ser um tratamento psicológico, porque existem vários gatilhos psicológicos e comportamentais que te levam ao ato de fumar compulsivamente, né? Então, aqui tem alguns deles. Olha, ajudar a lidar com estresse ou situações desconfortáveis. Então, hoje, provavelmente, a ansiedade, a angústia, o medo, né? Essa instabilidade, né, que a gente vive, se eu não consigo lidar com isso de maneira natural, isso vai disparar dentro de mim alguns gatilhos, alguns acionadores, e se eu já tenho o hábito de fumar, eu vou cada vez mais intensificar esse hábito, né? Às vezes, conversando com um amigo, né, vai acionar o hábito de eu fumar. A necessidade de relaxar ou aliviar a tensão vai me levar a fumar. Às vezes, para estimular a criatividade, me leva a fumar. Porque eu estou feliz ou porque eu estou me divertindo. Para me lidar com a solidão, o tédio, a frustração. Quando eu estou bebendo álcool, né? E aí eu disparo a necessidade de fumar. Porque os cigarros parecem transformar momentos bons em momentos melhores ainda. Porque os cigarros são meus amigos, eles podem me fazer triste ou com medo ao eu pensar em perder um amigo confiável. Porque tem isso também. Às vezes as pessoas se apegam tanto ao vício que é como se elas fossem uma companhia. É como se fossem, não, elas são uma companhia. Né? É como se só o vício te entendesse. Ninguém te entende, você não consegue compartilhar nada com ninguém, você não consegue se vincular com ninguém, mas com o vício, sim. Com o vício eu consigo, é o meu bom companheiro. Né? É assim que as pessoas fazem com as drogas, é assim que as pessoas fazem com o álcool, que é outra droga, com o cigarro, entende? Então, esses acionadores, eles precisam ser mapeados. Eles precisam ser verificados por vocês. Porque no momento de você desacionar esses gatilhos, ou seja, desligar esses acionadores, né, esses motivadores, você precisa saber quais são os hábitos, os comportamentos que você tem que te levam a fumar. E provavelmente no início você vai ter que evitar algum deles. Depois não, depois que você já consegue o controle, você pode lidar com todas as situações, tem a necessidade de eles se tornarem acionadores ou gatilhos para que você fume. Mas no início, se algumas dessas características ou de algumas dessas situações te motivam a fumar, você vai precisar contornar isso, né? Você vai precisar suspender por alguns momentos, né? Eu queria que vocês marcassem aí agora para mim qual desses acionadores vocês percebem em vocês que levam vocês a fumar. Podem marcar um xizinho ou então um risco. Qual dessas situações aí? Fumar quando se ingere álcool. Fumar quando se ingere álcool também. Quem mais? Ajuda a lidar com os estresses. Ok. Relaxar. Ok. Ok. Legal. Então vocês comecem a perceber aí que tem um que diz que todos, né? Todas essas situações terminam ajudando você a querer fumar. Então, esse é um processo de mapeamento que vocês já podem colocar como plano de ação no momento que vocês decidirem parar de fumar. Né? A mudar a forma como essas situações podem influenciar vocês na questão do tabagismo. Tudo bem? Legal, vamos adiante. Fora aqueles itens lá, o que mais leva você a fumar? O que vocês acham que leva vocês a fumarem? Podem colocar aí, podem colocar frases ou palavras. O que hoje vocês acreditam que é a causa para vocês fumarem, para vocês manterem o ato de fumar?
Todo mundo está em silêncio? Não tem nenhum motivo? Só os anteriores? Não? O que leva vocês a fumarem? Estresse, os problemas, as dívidas, falta de ânimo no desafio de parar. Interessante. A desesperança de não conseguir, né? É complicado. O pensamento de que nunca mais. É interessante como que a gente se apega, né, a essas dependências. E é importante realmente, por exemplo, a falta de ânimo, o pensamento de nunca mais, de não sentir mais aquele prazer. Mas a ideia é exatamente, primeiro a gente entender que a gente está se apegando a algo que está trazendo um prazer, mas um custo muito grande. Né? Ou seja, eu estou pagando um preço muito alto para ter pouca coisa. Esse é o primeiro movimento. E o segundo é que milhares e milhares de pessoas, milhões talvez de pessoas, estiveram na mesma situação, estavam na mesma situação que vocês estão hoje, mas conseguiram reunir coragem, né, persistência, conhecimento, né, para mudar esse jogo, né, para transformar esse jogo. Eu conheço inúmeras pessoas no meu círculo de amizade, na minha network, que fumaram 10, 20, 30 anos e com muita dificuldade, persistência e coragem foram tentar até que conseguiram. Então, se essas pessoas conseguiram, qualquer uma de vocês pode também conseguir. Eu sei que não é fácil, eu sei que existe essa questão psicológica, né, do apego ao prazer, né, de que isso, de qualquer forma, alivia suas tensões e tudo mais, mas é preciso que a gente entenda o número de comorbidades, o número de doenças que a gente está acumulando em função disso, né, e que não vale a pena. E que se talvez a fonte desse processo todo, a causa desse processo todo, esteja a nível psicológico, a nível emocional, então que a gente vá tratar isso. Né? Talvez até a questão do ato de fumar é só um reflexo. Quando você trata essas questões emocionais, com certeza isso desativa todos aqueles gatilhos que me levam a fumar. E aí a decisão de parar fica mais fácil. Né? Vamos lá. O passo mais importante para a melhora da sua saúde é decidir parar de fumar. Isso com certeza. Né? E aí, mais uma vez aqui, eu queria refletir com vocês. Qual é a motivação para parar, diante de tudo aquilo que a gente falou? Né? O que vocês acham que hoje você poderia se apegar, dizer assim, não, em função disso, eu vou parar de fumar? É a sua saúde? É os seus filhos? Né? É a sua qualidade de vida? É o seu rendimento no trabalho? É a sua relação social com as pessoas, que as pessoas terminam te evitando, te isolando, em função do cheiro, em função... Né? É a saúde da tua família, porque de alguma forma eles também são fumantes passivos. Olha aí, exatamente, medo de lidar com doenças de cigarro, né? Inclusive o Ministério da Saúde continua, né, já há algum tempo fazendo aquela campanha de botar aquelas fotos daquelas pessoas em situações deploráveis, né? Então, assim, tudo isso é importante. O que você vai se apegar, o que você vai mirar, vai olhar lá na frente, vai dizer assim, não, eu quero sair dessa situação por causa disso. Eu não quero isso para mim, eu quero um outro tipo de vida. Né? Muitos estão falando aqui de filho, de esposa. Imagina só, um dia desse eu conversava com uma pessoa e essa pessoa estava com uma dificuldade muito grande, um problema muito grande de saúde, em função de um comportamento viciante. E eu virei para essa pessoa, ele tem um filho, né, e disse, não, mas eu tenho que fazer isso por causa de fulano, ciclano. Eu disse, se você tiver conduzido sua vida dessa forma, daqui a pouco você vai ter uma parada cardíaca, você vai ter um infarto, um AVC, ou você vai ficar, né, parado numa cama, ou você pode morrer. E aí todas essas pessoas que você está querendo defender hoje, elas não vão poder ter a tua defesa. Porque você vai paralisar. Né? Você vai simplesmente ou morrer ou ficar prostrado numa cama. Então, assim, é importante que a gente tenha a consciência da nossa responsabilidade de médio e longo prazo. Não é só a responsabilidade de hoje. Né?
Nossos filhos precisam da gente. Eu atendo aqui pessoas que têm problemas seríssimos, por falta da presença do pai, por falta da presença da mãe, por inúmeros motivos. E eu tenho certeza que nenhum de vocês que tem família vão querer que sua família passe por isso. Eu me lembro que uma vez eu conheci uma história de um rapaz, ele estava, no caso dele era obesidade, né? Ele tinha uma compulsão alimentar muito forte. E um dia, uma das filhas dele entrou no quarto, ela tinha acho que 8 ou 10 anos de idade, chorando muito e se abraçando com ele. E aí ele perguntou, ficou espantado, né? Pensou que tinha acontecido alguma coisa com a criança, perguntou o que estava acontecendo, ela só chorava. E aí ela foi e disse, não, eu tenho medo que tu morra. Ele disse, mas por que tem medo que ele morra, né? Ele disse, não, eu tenho medo porque eu vi na TV que quem é obeso, como o senhor, morre logo. Né? E ela estava sofrendo por aquilo tudo. Então, assim é com qualquer tipo de compulsão, com qualquer tipo de vício, né? Inclusive com cigarro. Então, assim, pense, né? Justamente nisso. Veja qual é o seu bem maior. Veja exatamente qual é o seu bem maior para se motivar em relação a tudo isso. Tá? E abordagem para parar. A gente tem aqui duas maneiras, né? Uma é um corte súbito. Amanhã você está fumando hoje, amanhã não para. Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Conseguem construir essa decisão e quando tomam essa decisão realmente param, né? E as outras vão fazendo um processo de graduação. Umas vão diminuindo a quantidade de cigarro, fazem uma programação, né? Vão diminuindo de 5 em 5 cigarros, de 2 em 2, de 10 em 10, até chegar o momento que para de fumar. E as outras vão adiando o início de fumar durante o dia. Então, se você fuma logo quando acorda, né, adia para mais tarde, e no outro dia, adia para perto do almoço, depois adia para começar depois do almoço, adia para começar no meio da tarde, no final da tarde, até chegar o momento que você está adiando o dia inteiro. Tá? Essas são algumas técnicas que ajudam dentro do processo de você diminuir. Existe a TRN, que é a terapia de reposição de nicotina, que é através de remédio. Medicamentos que contêm nicotina, só que eles não têm os outros componentes químicos do cigarro. Né? Eles têm uma dose menor e ajuda a parar e ajuda também a aliviar os sintomas de abstinência, permitindo que você se concentre em lidar com os motivos psicológicos que levam ao fumo. Aqui tem uma questão importantíssima. O fato de você parar, a abstinência total, ela é importantíssima. Né? Ou seja, você parar de fumar. Porém, como nós falamos anteriormente, o ato de fumar é a causa. Desculpa, é a consequência, não é a causa. A causa tem a ver com a sua questão interna, psicológica, emocional. Logo, se você para de fumar, mas você continua ainda com os seus problemas emocionais, familiares, sociais, seus problemas emocionais, essa pressão interna, essa incomodação, essa inquietação interna, provavelmente vai começar a te acionar de novo o desejo de fumar. Entende? Então, são duas áreas de atuação. Uma comportamental, que é o quê? De diminuir ou de parar de fumar. Seja através de remédio, seja através de um processo gradual. E a outra é para você trabalhar as questões internas. Senão fica muito difícil. Muito difícil. Né? Não digo impossível, mas fica muito difícil. Então, a terapia, concomitantemente à questão comportamental, ou seja, paralela à questão comportamental, é de fundamental importância. Né? E no final dessa apresentação a gente vai estar dispondo aí alguns canais para isso. Mudanças positivas, quando você para de fumar, nós já falamos ali anteriormente, mas estou reforçando. Você se sente bem melhor, seus olhos e sua garganta ficarão menos irritados, seu paladar e olfato ficarão mais aguçados, você terá mais energia e menos estresse, sua tosse de fumante irá desaparecer, você ficará doente com menor frequência, né? Ou seja, a tua imunidade vai aumentar nesse caso. É normal você sentir medo? Tá? É normal você sentir medo. Por quê? Por causa da dependência. A dependência, a gente não vive sem aquilo quando a gente está dependente. O nome está dizendo, eu sou dependente. Tá? E aí eu queria que vocês colocassem aí, quais são os medos de vocês, quando vocês se veem na possibilidade de parar de fumar?
Né? Você tem medo de quê quando você pensa em nunca mais fumar? Quando você passa pela sua cabeça, olha, eu nunca mais vou fumar. Eu tenho medo de quê? Que aconteça o quê comigo? Pode colocar aí, por favor. Ninguém tem medo de nada? Todo mundo está encorajado? Que ótimo. Ah, tá. De entrar em depressão, solidão. Ok. Ok. Legal. Quem mais? De engordar. Tem isso também, né? Que mais? Quem mais tem medo de alguma coisa aí? De ficar ansioso. Que mais? Ficar sem o prazer do cigarro. Ok. Muitas coisas, né? Por isso, a necessidade de se fazer o processo terapêutico, tá, gente? Todas essas questões que vocês estão falando aí, irritado demais, todos esses medos, eu atendo no consultório todos os dias pessoas que não fumam nem um cigarro e que têm todos esses medos. E que são possíveis de serem trabalhados. Tá? Então, não é o cigarro que resolve isso. O cigarro está mascarando esses problemas. Está adiando a resolução desses problemas. Ele não resolve esses problemas. Correto? Porque no fundo, se vocês forem prestar atenção, muitas dessas coisas que vocês estão colocando aqui, de solidão, de irritabilidade, de engordar nem tanto que é uma questão mais física, de ficar ansioso, vocês estão tendo mesmo com o cigarro. O que acontece é que o cigarro, quando vocês fumam cigarro, vocês pegam tudo isso e botam para debaixo do tapete. Mas isso tudo faz parte da vida de vocês já. É uma realidade. Né? O cigarro é só um anestésico, mas não resolve o problema. Entende? Então, assim, é importante que se busque um apoio, uma ajuda. A maneira de vocês superar isso tudo, ela é totalmente possível, desde que vocês lancem mão de uma ajuda. Porque sozinho é muito difícil. Não digo impossível, mas é muito difícil. Tá? E para parar, né? Primeira coisa é identificar meus hábitos de fumo. Quando e com qual frequência vocês fumam? Todo dia? Quantos cigarros por dia? 2 vezes na semana? 1 maço, 2 maços? Como é que é os hábitos de fumo de vocês? Um maço. Esse maço é por dia? É? Por dia. 10 a 15 cigarros por dia, 17 cigarros por dia. O maço todo. Ok. Só para me fazer uma conta aqui rápida, eu não tenho noção. Quanto é que custa mais ou menos um maço de cigarro? Alguém me diz aí quanto é que custa? R$8? 9, 8. Então, quem fuma um maço por dia gasta aí em torno de R$300 por dia com cigarro, é isso? Ah, tem cigarro, tem maço de R$3,50. Então, esse vício aí é 300 por dia, por mês, 10 por dia, né? 300 por mês. Se a gente for colocar no ano, é R$3.600. Em 10 anos, você fumou o preço de um carro, com ar-condicionado e direção. Que legal, né? Só que não, né? Ok, legal. Então, olha só, é interessante vocês terem essa noção, porque se vocês forem escolher aquela opção de graduação, de diminuição, vocês podem fazer um cronograma de diminuição, né? Quem fuma o maço diminui aí 20% do maço, né, ou 10% a cada dia. Quem fuma unidades
diminui um cigarro a cada dia, até você ir tentando, né, buscar o autocontrole. Isso no aspecto comportamental, na estratégia do comportamento. Tá? Precisa a estratégia psicológica, ok? Qual método vocês acham que vai funcionar melhor para vocês? O de parar logo, o de diminuir o cigarro a cada dia, ou de adiar o início de fumar durante o dia. Tipo, eu vou fumar só a partir das 9, eu vou fumar a partir das 11, eu vou fumar a partir de 1 hora. Adiar, parar de uma vez, né? Ok. Diminuir ter a ajuda de um remédio, importante. Ok. Legal. O importante é que a gente sempre busca alternativas, tá, gente? Quem já tentou e não conseguiu, tente fazer algo diferente. Por exemplo, quem já tentou sozinho, busca um psicólogo. Quem já tentou só com o aspecto comportamental, né, e não deu certo, busca um tratamento medicamentoso, né, através de remédio. Tá? Tenta as situações diferentes, porque cada um reage de uma maneira. Tá? O importante é que você busque algumas situações. Outra coisa também é você tentar colocar lembretes para parar. Porque como já está no automático, né, como já está praticamente um hábito natural, muitas das vezes você pode esquecer, você pode se programar e esquecer de quando você vai parar. Então você pode criar lembretes, né? Botar um despertador, botar um lembrete no celular, ou então botar aqueles post-it que cola na tela do computador. Enfim, algumas situações, ou botar alguma coisa escrita na porta do guarda-roupa, desde que isso possa servir de ancoragem para a tua mente, para você estar lembrando daquele compromisso, né, que você vai buscar, que você vai estar. É importante também escolher o dia que você vai parar, tá? Que você vai decidir. Quando é que você quer parar? Amanhã? Daqui a 2 dias? Hoje? Né? Escolha o dia em que você vai parar e marque esse dia para você. Defina esse dia para você. Tá? E aí, esses eram os lembretes que a gente tinha, as reflexões que a gente tinha para hoje. Daqui a uma semana, aliás, daqui a 8 dias, dia 1º, a gente vai ter um outro webinar que continua esse, e que a gente vai estar trabalhando com outras questões, tá? Dicas para o dia de parar, lidando com os sintomas de abstinência, ganho de peso, relaxamento, criar sistemas de apoio, tá? E como eu falei, o mais importante é você decidir parar. Então, se você está decidido, se de alguma maneira esse trabalho de hoje aqui lhe sensibilizou, lhe motivou, lhe deu mais informações, né, para você, de repente, renovar suas forças de parar, comece a fazer esse processo, tá? Comece a fazer, seja por adiamento, seja gradual, né, por número de cigarros, tente fazer isso. E daqui a 8 dias, nós estamos no dia 24, 7 e 31. Dia 1º está marcado um outro webinar, né, um outro encontro. E aí a gente vai conversar sobre essa experiência dessa semana, depois de hoje, tá? O que vocês conseguiram, o que não conseguiram, o que podem ser feito. E a gente vai trabalhar outros aspectos, principalmente os aspectos psicológicos e emocionais. E dar outras dicas para vocês. Tudo bem? Lembrando só que vocês têm um programa de assistência do banco, né? Que é o BUL, tem aí o 0800, aonde através dele vocês podem ter uma espécie de uma consultoria, um apoio, né? Emocional, jurídico, financeiro e social, e que dá também opções de psicoterapia, né? Que é importante, medicamentos e abordagens complementares de saúde, tá? Então, assim, vocês têm à disposição aí um canal, né, de apoio e de incentivo para que vocês consigam superar essa dependência, né, superar esse processo todo. E, como eu falei, traz um benefício imediato, mas com um custo muito caro, né, e muito doloroso, e que traz uma perspectiva de futuro
muito dolorosa, tá? Então, fica aí a dica, né? Vocês podem, eu na verdade estou situado em Brasília, mas vocês podem entrar em contato aqui com o banco no 0800, e eles vai dar aí uma linha de atendimentos, né, de consultórios, de clínicas, que vocês podem estar buscando, tudo bem? Eu, mais uma vez, quero agradecer aí o convite do banco, né, pela gente estar aqui participando, e agradecer a atenção de vocês, a interação, é muito importante, né? Sobre essa questão dos remédios, eu preferiria que vocês entrassem em contato no 0800, e que lá eles vão orientar, de repente, pessoas, médicos que podem ajudar vocês nesse processo, tá? O meu aqui é mais só de estar explanando de maneira geral aqui para vocês essas questões, tá? Mas é só entrar no 0800 que com certeza vocês vão ter o retorno para essas dúvidas de vocês, tudo bem? Eu agradeço a participação de vocês e, de repente, queria saber aí qual foi a impressão de vocês, se isso ajudou de alguma maneira, se hoje esse bate-papo, essa reflexão trouxe aí para vocês algo de positivo, né? Vocês têm algumas perguntas para fazer além dessas? Ou se está tudo bem? Ok, legal. Fico muito feliz. Fico muito feliz de ouvir isso aí de vocês. Desculpa, é porque às vezes a gente precisa encarar a realidade, né? Para que a gente mude, porque senão a gente fica muito imerso numa zona de conforto, mas que prejudique muita gente, tá? Seria bom, seria bom. Podemos. Semana que vem a gente está se encontrando de novo para a gente trazer mais informações acerca desse tema para vocês. Tá bom? Mais alguém? Mais alguém? Que ótimo. Faça isso. Faça isso. Vai ser muito bom. Vai ser muito positivo. De nada. Eu que agradeço a participação de vocês. Legal. Bom, então vou ficando por aqui, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato no 0800, tá? Que lá tem toda uma rede de apoio que vai estar ajudando vocês com certeza, tá bom? Até semana que vem, tenham um bom final de tarde aí e procure refletir com carinho, com cuidado, né? Sobre tudo isso que a gente está colocando. Não esqueçam que, como eu falei para vocês são muito importantes, né? Vocês são muito importantes para vocês e vocês são muito importantes principalmente para a família de vocês, tá? Utilizem-se disso como motivadores naturais e fundamentais para essa mudança que se faz necessária para todos vocês e para todos nós também. Todos nós sempre estamos mudando, tá bom? Um bom final de tarde, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um abraço.